Vocês, boa palestra para o nosso querido professor e qualquer coisa é só gritar. Pois, muito bem. Eu conheço o Eduardo desde menino, ele menino. Então eu nunca consegui chamar ele de doutor Eduardo, embora ele seja o melhor advogado que eu já tive, né? E eu conheci o Eduardo desde pequenininho, quando ele ia na minha casa fazer aulas particulares com a minha irmã, e a letra dele já era ilegível, né? Então não mudou nada, continua um garoto bonito. Eu vou agradecer a presença de todos aqui, a OAB na figura do presidente, futuro prefeito da cidade. Mas eu quero, assim, agradecer uma presença especial, vocês me desculpem, né? Todos vocês são ricos no meu coração, mas eu quero agradecer uma presença especial. Eu quero agradecer a Joyce e seus 3 meninos. A Joyce está lá. Levanta, Joyce, as pessoas querem te conhecer. Durante muito tempo eu cuidei da família toda, né? E ela tem 2 filhos autistas, e eu cuidei deles durante muito tempo e nós ficamos muito amigos. E eles vieram de São Bernardo para cá, pegaram os meninos na escola e vieram aqui para ficar mais cheia a plateia, né? Com mais carinho. Dizem por aí que psicólogos, eles descobrem o que a gente pensa, né? Não é verdade, mas hoje eu estou descobrindo que a maioria aqui pensa assim. O que faz um psicólogo para falar de leis, né, na casa dos operadores da lei? Os especialistas em leis. Então, o que vem um psicólogo falar sobre leis? Se aqui tem os especialistas. A ideia nem é falar sobre a legislação. A ideia é a seguinte: nós, os leigos, vemos as leis como se fossem terminadas. O Congresso aprova uma lei, a gente lê aquela lei e não percebe que após ela tem regulamentações que os ministérios fazem. Isso aí fica um vácuo muito grande. Ou seja, o operador da lei, o juiz, o promotor, o advogado, lidam com a lei em si. Mas o gestor escolar tem que seguir as determinações do Ministério da Educação, as regulamentações. E existe um vácuo muito grande que incomoda e que a gente vai tentar mostrar aqui. Esse palavrão que o pessoal da educação conhece, né? Legislação da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que inclusive está em discussão agora no Senado, e eles estão querendo mudar para a legislação da educação especial e inclusiva, tirando na perspectiva. Isso faz uma diferença muito grande. Eu quero contar para vocês quais são as implicações disso na vida de um gestor escolar, de um diretor de escola, e na vida do menino que está lá no fim, o último elo da corrente, e que sofre todas as consequências dessas coisas todas, tá? Para fazer isso, eu vou ter que fazer algumas introduções rápidas que vocês vão, né? A maioria já conhece, mas precisa reforçar. Dentro do mundo das pessoas com deficiência, o Marcel, meu neto, está gravando, está filmando, então eu gosto de atrapalhar ele para ele ter que ir, né? Senão ele dorme. Dentro dos modelos que a gente vê as deficiências, durante o tempo, existiram 4 modelos, quer dizer, ainda existem, às vezes eles coexistem, desde que a pessoa com deficiência foi considerada uma pessoa. Porque houve um tempo na humanidade que a pessoa com deficiência não era pessoa. Eles eram escondidos ou eles eram mortos. Para vocês terem uma ideia, o Holocausto nazista começou com uma experiência chamada T4, em que os pais pediam para que o Hitler matasse os filhos com deficiência. E as câmeras de gás foram inventadas porque não cabia mais tanta gente na fila para ser morta naquela clínica T4.
Depois começaram a aparecer pessoas que achavam que essas crianças precisavam viver. O que eles faziam? Eles mandavam para instituições, geralmente instituições religiosas, no modelo que a gente chama de caritativo, que ainda existe. Esse modelo caritativo, com o avanço da medicina, se transformou no modelo médico. Depois eu vou passar um por um para vocês verem cada um. O modelo médico evoluiu para o modelo social e hoje a gente tem que viver com relação às pessoas com deficiência no modelo dos direitos humanos. Nós estamos aqui falando de advogados e professores. Tanto a escola como a justiça são instituições típicas dos direitos humanos. Eles não cabem mais nenhum tipo de modelo fora dos direitos humanos. No modelo caritativo, a deficiência era uma tragédia. Tragédia de quem tinha a deficiência. As pessoas com deficiência eram incapazes. Eram dignas de compaixão e benevolência. Vê só, ainda existe isso. Aí eu ainda vejo o motoqueiro parar na frente da casa das pessoas, recolher os R$20 e levar, que as pessoas dão para instituições que nunca visitaram e que elas acham que vão servir para melhorar a vida de uma criança que eles nunca conheceram. As autoridades responsáveis eram essas pessoas caridosas, as igrejas, que cuidavam dos meninos, que davam dinheiro para cuidar, que aplacavam a consciência sustentando essas instituições. E a solução era coletar dinheiro. Vamos pegar dinheiro para cuidar dessas crianças, dessas pessoas, crianças, adultos. Eram raros adultos, A maioria não chegava à idade adulta. Eu não sou tão velho assim, gente. Eu pinto o cabelo de branco para impor respeito. Mas no meu tempo de criança não existia a síndrome de Down. Eles eram mongoloides. E minha mãe morava numa rua onde fica a pai, mas a gente não podia brincar com eles porque aquele negócio pegava. Isso pega, não pode chegar perto. E foi ontem. No modelo médico considera que a deficiência é uma questão biológica, quer dizer, não é normal, é patológico. A pessoa com deficiência não tem um pedaço. Falta um pedaço nela. Então, tem algo de errado que precisa de tratamento médico. Tem que curar antes que seja colocado na sociedade. As autoridades, os médicos, e a solução era curar a deficiência. Enquanto não curasse, não ia. Então, uma criança com síndrome de Down ficaria na PAI para o resto da vida, porque não tem cura. Não faz muito tempo que a gente quebrava o braço e não podia ir para a escola enquanto não tirasse o gesso. Esse é o modelo médico. Tem que curar para depois ir. O Marcel, meu neto, até o 7º ano, ele passava 4, 5 meses por ano sem gesso. O resto tudo ele ia engessado para a escola. E tinha vezes que falava, avô, eu posso quebrar outro braço porque não tem mais lugar para escrever nesse gesso aqui. Mas ia para a escola. Apareceu o modelo social. O modelo social apareceu mais ou menos depois da Segunda Guerra, com a Declaração dos Direitos Humanos, em que as pessoas começaram a ver a deficiência como não sendo da pessoa, mas do ambiente. Então, num ambiente acessível, com rampas, banheiros acessíveis, um cadeirante não é deficiente. Ele pode ir trabalhar, pode voltar, subir no ônibus, a deficiência não aparece. Se aparece as calçadas que a gente tem por aqui, pelo Brasil inteiro, então a deficiência aparece. As pessoas com deficiência são pessoas diferentes só. Eles estão dentro de uma sociedade e são diferentes, como todos nós somos. As autoridades eram as próprias pessoas com deficiência. Isso aí é uma história legal que a gente deve contar. Foi na época do apartheid na África do Sul, que o governo tentou passar uma lei da deficiência, as pessoas com deficiência não aceitaram, fizeram um movimento, se juntaram e criaram o slogan de nada sobre nós sem nós. Se você quer fazer uma lei sobre surdos, chame os surdos. Quer fazer sobre cegos, chame os cegos. Então as autoridades eram mesmo, e os responsáveis, a sociedade, o Estado. Nós somos responsáveis
pela acessibilidade para que as pessoas possam, né? A solução é eliminar as barreiras físicas e de atitude. Então nós aprendemos como sociedade a eliminar as barreiras físicas, mas não aprendemos a eliminar as barreiras de atitude. Eu quero dizer para vocês que se a filmagem ficar boa, eu costumo depois publicar no Facebook. Então é só vocês digitarem meu nome lá, Manuel Gil, que vocês vão poder ver. Essa e umas palestras anteriores que tem lá. Não tem muitas, mas são ótimas. Eu só ponho as ótimas. Torçam para essa ser ótima. Nisso veio o modelo dos direitos humanos. Em 2006, a ONU convocou todos os países membros e algumas organizações não governamentais para criar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E é um documento que foi internalizado no Brasil como Constituição, ela é um adendo à Constituição, e ela foi, não só ela foi elaborada pelas pessoas com deficiência, como ela é fiscalizada pelas pessoas com deficiência. Aquela associação pelos direitos para a aviação, a Abraça, ela é uma das associações responsáveis por fiscalizar se o Estado está cumprindo a convenção. Fiscalizar e denunciar. Nesse modelo aqui, a pessoa com deficiência, embora tenha diferenças, tem os mesmos direitos gozados por qualquer pessoa. Se fosse a vontade da convenção, não haveria interdição, ninguém seria interditado, porque a tecnologia hoje permite que a pessoa tenha uma certa autonomia, mesmo que seja ajudada, né? Mas a convenção respeita a Constituição de cada país. E a convenção tem o seguinte problema: todo documento internacional que a ONU faz e que diz respeito a direitos humanos, ela tem força de Constituição no país que assina. Mas ela é só um documento de intenções. Ela não penaliza o sujeito. Então, se eu, professor, descumprir alguma norma que está na convenção e isso for denunciado e chegar no comitê da convenção da ONU, o país é penalizado, não eu. Ou seja, exigia que houvesse uma lei que copiasse a convenção, mas que penalizasse os autores. Os peritos continuam sendo as pessoas com deficiência, eles que fizeram a convenção e eles que fiscalizam tudo isso. Nada sobre nós sem nós. Que às vezes a gente erra pensando: eu tenho um filho autista, ele tem 17 anos. O nada sobre nós sem nós é nada sobre ele sem ele, não eu, é ele. Tem que perguntar a ele, não a mim. Não é nada sobre nós sem os nossos pais, né? E a solução é reconhecer que as pessoas têm o mesmo direito que todas as outras. Então, assim, como é que eu vejo isso? Veja uma pessoa sem deficiência, veja você. Que direitos e deveres você tem? A pessoa com deficiência também tem. E não falta um pedaço nele. A deficiência não é uma doença, é só uma diferença. Que, eliminadas as barreiras, pode desaparecer. Eu trabalho muito com escolas, a Silvana e eu. Nós temos um menino de 14 anos que é cego e ele não quer auxiliar na sala de aula. Ele grava as aulas e depois passa para o Braille em casa. Ele só precisa das provas adaptadas no Braille para poder... A gente vai falar disso mais para frente também sobre isso. Quais são os objetivos desse palavrão? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Educação especial não é escola especial, Educação especial é algo que perpassa ao lado da escola regular, no contraturno, que algumas pessoas têm direito, que geralmente são feitos em salas de recursos pela professora de atendimento educacional especializado.
Ela tem como objetivo, aí eu preciso ler, né? Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais e altas habilidades de superdotação, orientando, então ela orienta o sistema de ensino para garantir acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino, transversalidade da modalidade de educação especial, quer dizer, o AE, atendimento educacional especializado, desde a educação infantil até a educação superior. Na universidade, o cara também tem direito ao atendimento educacional especializado. A minha amiga Márcia, que a gente foi criança junto, né, Márcia? Mais ou menos. Mais ou menos. Faz isso no Santa Cecília, na Universidade de Santa Cecília. Formação de professores para atendimento educacional especializado. Isso aí e demais profissionais, isso aí também faz parte disso. Quer dizer, o MEC também tem a obrigação de construir as salas de recursos. Ele forma o professor e tem que construir a sala de recursos. Embora o atendimento educacional especializado possa ser feito noutra escola ou instituições conveniadas, quer dizer, o menino pode estar numa escola regular e ir na PAI à tarde, sem problema nenhum. Participação da família e da comunidade, vocês sabem que escola é a união entre professores, alunos e família. A Constituição fala isso, é um direito da criança e uma obrigação do Estado e da família. Família faz parte do plano de educação da escola, ela tem que participar. Acessibilidade arquitetônica pelo protocolo assinado pelos países com a ONU, na Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, todos os municípios deveriam ser totalmente acessíveis em 2022. Então, em 2023, a ONU vai começar a multar o Estado, né? Porque não vai dar. A gente tenta, mas nós partimos de um patamar muito baixo para tornar acessível muito rapidamente. Eu tenho visto muitos avanços nos ônibus acessíveis, na tentativa de asfaltar as ruas para melhorar a vida das pessoas. Eu tenho visto muito avanço. E eu vou surpreender vocês. Todo ano tem uma reunião da ONU, desse comitê gestor da convenção, em Genebra. Sempre vai um representante da Abraça lá, levar as notícias como é que está aqui. O Brasil é o que está mais avançado no cumprimento das resoluções da convenção. É o que está mais avançado. Você ainda vai em países de primeira ponta, como a Inglaterra, que ainda tem classes especiais encravadas em escolas regulares. Os meninos com deficiência ficam numa classe separada do modelo médico, né? Modelo médico. Quando no Brasil a gente está eliminando todas essas coisas faz tempo, antes da convenção. Então tem que acessibilidade que está nos transportes, mobiliário, comunicação, informação, tudo isso, tá? Esse é o objetivo da política nacional, que a gente tenta cumprir na medida do possível. Vamos avançar. Vamos ver onde é que está o nó nas escolas brasileiras antes da gente partir para o assunto principal. Olha lá. Na rede pública escolar de 2017 não mudou nada. Atualmente no Brasil, as famílias estão tendo menos filhos, muito menos filhos. 10 anos atrás era 4 por família, hoje é 1,5 só. Que está saindo mais gente da escola no fim do período do que entrando. A gente está assistindo em muitos lugares do Brasil salas ficando vazias nas escolas porque tem menos gente entrando que saindo. Tinha 6 milhões de alunos na educação infantil, do 0 aos 5 anos, 22 milhões no ensino fundamental e 7 milhões no ensino médio. Aqui está o buraco. 15 milhões de pessoas terminam no ano e não vão fazer o ensino médio. Eram 117 mil escolas de educação infantil, 140 ali está escrito. 412 mil professores, 1.359.000 professores no ensino fundamental e aquele total todo, tá?
Constitucionalmente, o ensino médio, o ensino fundamental é obrigatório. O Estado tem que fornecer e as famílias têm que matricular. Já o ensino médio não é obrigatório. Em 96 a Constituição foi adendada para que o ensino médio, ao longo do tempo, fosse tornado também universal. Mas ainda não chegamos lá. Precisamos chegar, né? E eu espero, antes de morrer, que inclusive o ensino superior esteja universalizado. Nós temos muito potencial. Nós temos hoje, no Brasil, a melhor geração de professores que esse país já teve. Então, nós somos capazes. A gente só não acredita na gente. Mas eu juro para vocês que as minhas professoras do fundamental não tinham faculdade. Elas faziam o ensino médio, profissionalizante, ali no Martim Afonso, e iam dar aula para a gente. A maioria das professoras hoje, dos professores, tem pós-graduação, alguns têm mestrado alfabetizando crianças. Então nós somos capazes. A gente só precisa de uns incentivos e acreditar que sim, nós somos capazes. Ou seja, o problema não está em nós, né, professores. Tem alguma coisa no sistema que a gente precisa mudar. Eu coloquei essa pirâmide para a gente compreender como é que é aquela corrente de leis que eu falei para vocês, cujo último elo é o aluno, o estudante. Então a nossa regra da legislação diz que a Constituição Federal manda em tudo, ou seja, nada pode ser fora da Constituição. O primeiro lugar que uma lei passa é pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, do Senado, da Câmara Municipal. Se não estiver em conformidade com a Constituição, nem passa para frente. A Convenção sobre os Direitos, ela tem valor constitucional, ou seja, toda lei que for feita com relação à pessoa com deficiência tem que atender à Convenção, porque ela é a Constituição. Deixa eu dar um beijo na Cidinha. Gente, a Maria Aparecida, a Cidinha, é presidente da AMADEF, Associação de Mães dos Deficientes, porque é assim que chamava, né? Ela é do século retrasado. A gente só não namorou porque ela namorava todos os meninos do bairro e eu falei, pô. Ela tem uma filha com paralisia cerebral, a Érica, está com 25, né? 25 anos. E quando ela começou a AMADEF na sala da casa dela, ela estava procurando um psicólogo que fosse bonito, competente e que trabalhasse de graça. E eu preenchia um dos requisitos, né, Cida? Era bonita, ela... E lá fui eu. E foi um trabalho gratificante, muito legal, porque eu percebi logo que aquelas crianças não precisavam de psicólogo. Aliás, nenhuma criança precisa, mas as mães precisavam muito. Então nós criamos lá o projeto Cuidar de Quem Cuida, e eu cuidava das mães, que além de ser mais fácil, eram mais bonitas, né, do que as crianças. E foi muito legal. Depois a gente arrumou uma sede que não era própria, saiu e agora está com sede própria ali na entrada da Vila Margarida, aqui do lado do Hospital Martim Afonso, é esse que chama? Isso, logo ali, um sobrado ali. E a Érica é uma figura. Ela só, esse tempo todo da vida dela, ela só falou uma palavra, né, Cida? Gil. Eu vinha com o pão da padaria todo dia, para molhar no pão com manteiga, e ela falava, Gil. Né? Nem mamãe, a moça falou, e falava meu nome. E nós temos uma história de amor, a Érica e eu. Uma vez no Japão, eu gosto de contar histórias porque aí vocês acham que eu sou humano. Uma vez no Japão, nós estávamos fazendo aquela festa que tem nas festas juninas. Nós tínhamos uma barraca, né? No tempo que a gente vendia o almoço para comprar o jantar, a gente fazia essas coisas para ganhar dinheiro e tocar
a Amadef. E a Cida foi dar um cachorro quente para a Érica e travou na garganta. Ela só não comia sólidos. Começou a ficar branca e ia desmaiar. E aí o Zé, o pai dela, tentou arrancar e ela mordeu a mão dela. E eu tive uma ideia fantástica. Taquei-lhe um beijo daqueles de Romeu e Julieta, mas tão forte que a salsicha pulou para a minha garganta. Aí ela abriu aquele sorrisão e a partir dali a gente se amou o resto da vida, né? Então, abaixo da Constituição Federal existem as leis complementares, as tais da PEC, né? A lei ordinária, que é ordinária, mas tem outro nome, né? Não é ordinária, é ordinária. Abaixo tem a medida provisória, que tem força de lei durante um tempo, se não for aprovada, perde a validade. Tem o decreto, a resolução, a portaria e depois a instrução normativa, a ordem de serviço dos órgãos que compõem isso aí, tá? Daí que todas as leis que viessem sobre as pessoas com deficiência, que é o nosso assunto, elas praticamente são cópias da Convenção. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, ela copia quase tudo da Convenção, só que aí ela penaliza as pessoas que erram. Foi para isso que ela veio, né? Mas ela é um bebê, é de 2015. A gente ainda não se acostumou a trabalhar com ela. Todas essas leis são muito novas, né? A própria Convenção é de 2006 e foi aprovada aqui no Brasil em 2009. Então, são muito jovens e a gente ainda não se acostumou a lidar com essa parafernália toda. Eu acho que a última coisa que eu seria advogado, viu? Nossa! Bom, mas nenhuma dessas leis seria necessária se a gente levasse a sério a Constituição. Porque ela é avançadíssima nisso aí. No artigo 205 já dizia que a educação é um direito de todos. Todos. Não precisa nem, todos. E é o dever do Estado e da sociedade. Né? E o artigo 208 já cria o atendimento educacional especializado. Muito, muito antes de tudo isso, né? A Constituição já tinha essa... Em 2001 veio a Convenção da Guatemala. Em 94 teve a Convenção de Salamanca. Tudo isso voltado só para as escolas, né? Que já dizia que a escola é de todos. A da Guatemala foi muito mais forte. Teve um decreto que veio, e veio depois da de Salamanca, já estava mais amadurecida e é muito usada ainda. Em 2006 veio a Convenção, depois veio o Plano Nacional, a Política Nacional. Esse decreto 6949 de 2009 é o que regulamenta a Convenção, tá? Não, essa Convenção sobre o direito da pessoa. Aqui tem um coisinho, olha que legal. Em 2015 veio a Lei 13146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E entre essa e essa aconteceu um acidente de percurso, que eu considero um acidente de percurso, que foi a Lei 12764, que o pessoal chama de Lei do Autista. Tá? É essa lei que atrapalha demais a nossa vida. No início dessa lei, quando ela foi para a votação, ela era um horror. Tinha um artigo que dizia que o gestor escolar podia negar a matrícula se ele achasse que a escola não estava preparada. Então, teve muita luta com relação a essa lei. Os artigos que eram inconstitucionais foram vetados pela presidência. A Câmara se reuniu para derrubar os vetos. E aí nós, Abraça e algumas pessoas em volta, nós nos movimentamos para ir direto na deputada, que era a relatora, a Mara Gabrilli, para explicar para ela que o veto tinha que ser mantido, que não podia ter aqueles artigos que eram discriminatórios. Foi muito difícil, porque assim, nós somos ingênuos.
Nós nos juntamos ali 5 pais e fomos no gabinete dela. Avisamos que íamos, se ela nos recebesse, recebemos. Então a gente vai lá e vai convencer a moça. Ela é uma pessoa com deficiência. Aí chegamos lá, tinha um monte de advogados, um monte de assessores, né? Triturando a gente. Coube ao destino, a sorte, que eu levei o Luan comigo. O Luan é meu filho, ele é autista e tinha 10 anos. Ele se aborreceu com aquela reunião toda. Começou meio-dia, 6 horas da tarde, e a gente ainda discutindo. Não, eu tenho razão, não, eu sei que tenho, né? Então ele, aborrecido, pediu a palavra e falou para a deputada: eu não quero ir para uma escola onde meus amigos não possam também estar. A escola especial é preconceituosa. Ou seja, eu até aceito ir, mas desde que abra as portas para os meus amigos também. Porque a escola que eu estou aceita todo mundo. E é interessante, e a mudança de perspectiva, né, mudou a cabeça dela. Os vetos foram mantidos. Ela fez um artigo para a Folha, na Tendência Debate, dizendo por que estava mudando de ideia, colocou nas redes, né, e o veto foi mantido. Senão, a gente teria hoje essas crianças fora da escola, né? E ela tem, assim, a redação dela é muito mal feita e atrapalha muito a vida da gente, e a gente vai discutir isso mais à frente, tá? Se tiver muito depressa, fale. Se tiver devagar, fale. Se você tiver dúvida, levante a mão. Isso não é uma aula, não vale nota, tá? Vocês podem parar aí, né? Você pode ver, pode dormir, pode cochilar, né? Sair para ir ao banheiro sem levantar o dedo. Geralmente a pessoa que cochila, eu vejo, né? E aí, quem cochila pode me esperar na porta e falar: eu não entendi uma parte. Que parte? Toda? E eu explico de novo, tá? Vamos lá. Pela Convenção da Guatemala, a discriminação é toda diferenciação, exclusão, restrição baseada na deficiência. Ou seja, isso tem trazido dificuldades também para as escolas. A escola não pode negar matrícula em função da deficiência. Mas também a mãe não pode chegar com o menino em junho e falar: meu filho é deficiente, eu quero a vaga. Se não tiver mais vaga, se a classe estiver preenchida, perdeu. Mas não foi em função da deficiência. Foi em função de que existe um limite regimental para tantos alunos na sala de aula. Não, lá, acho que do primeiro ao terceiro é 25, depois passa para 34, coisa desse tipo. Mas eu já tenho os 27, eu não posso mais te dar matrícula. Porque tem muita família com pessoas com deficiência, filhos com deficiência, que não se preocupa em fazer matrícula. Aparece em março, abril. Em todos os municípios do Brasil acontece isso. E aí dizem: eu tenho direito, porque você não pode negar a matrícula com o meu filho. Não pode em função da deficiência, né? Que tem o propósito de impedir ou reconhecer essas coisas. Está no artigo 1º, parágrafo 2, a linha A, da Convenção da Guatemala. Mas não constitui discriminação ou diferenciação adotada para promover a integração, ou seja, não é